Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindas para mais uma live. É um prazer estar aqui com vocês. Esperar o pessoal entrar. Olá pessoal, boa noite. Sejam todas bem-vindas para mais uma live. A gente poder trocar, compartilhar e também aprender um pouco mais sobre o emagrecimento. Todo mundo que for entrando aqui na live, compartilha essa live no seu perfil para que mais pessoas possam estar vindo assistir e aprender cada vez mais sobre o emagrecimento, principalmente quando a gente se fala em todas essas questões emocionais. Quanto que as nossas emoções influenciam diretamente no nosso caminhar no processo de emagrecimento. Não só no processo de emagrecimento, mas todas as suas escolhas, todas as suas decisões e objetivos que você traça aí no percorrer da sua vida vai ser completamente direcionada através das suas emoções, através da forma que você lida com os seus pensamentos, da forma que você lida com as suas dificuldades e com todos os fatores emocionais. Então, todo mundo que for entrando, clica aqui em compartilhar a live e aí você compartilha para que mais pessoas que passam pela mesma situação que você possam estar aqui presente na live para poder aprender mais e conhecer um pouco mais sobre tantas coisas que pode influenciar e direcionar no processo de emagrecimento. Oi, B, boa noite. Boa noite. Bom, nosso tema hoje é falar um pouco sobre críticas, julgamentos. A gente vê com bastante frequência mulheres que passam por esse processo de emagrecimento relatarem o quanto que as críticas, o quanto os julgamentos e opiniões das outras pessoas acaba dificultando o processo de emagrecimento delas, o emagrecer em si, o quanto que acaba sendo mais dificultoso quando as pessoas externamente acabam julgando, apontando o dedo ou fazendo até mesmo algum tipo de comentário que acaba te chateando, machucando ou enfraquecendo. Eu acredito que você que está aqui nessa live provavelmente pode ter passado por alguma situação do tipo. Você, lá no fundo, gostaria de alcançar o emagrecimento, sabe que esse processo é dificultoso, não é um processo tão fácil assim, porque demanda várias questões e vem pessoas externamente, acaba julgando, acaba falando alguma palavra e isso acaba te chateando. E além de te chatear, a te afetar emocionalmente, acaba moldando o seu comportamento de uma forma que desfavoreça a conquista em si do processo de emagrecimento. Então, se você olha e vê que você já tentou emagrecer por diversas vezes e de alguma maneira acabou desistindo no meio desse processo e acredita que um dos fatores que influenciou e que levou você a parar esse processo de emagrecimento foi por conta do julgamento das outras pessoas, eu te convido hoje a estar aqui presente nessa live para a gente poder aprender mais e entender mais sobre como essa dinâmica funciona, sobre tudo que ocorre a partir desses fatores em si, que envolve o julgamento e disposições e palavras de outras pessoas. Quem estiver aqui na live, comenta aqui se o áudio está ok, se a imagem também está tranquila, está conseguindo assistir, para a gente poder dar continuidade. Bom, pensando nesse fator emocional e nas influências que isso causa no emagrecimento, se você já passou por um processo em que alguma pessoa entrou aí na sua vida para falar, lançar algum tipo de palavras que te trouxe algum tipo de chateação, algum tipo de entristecimento, é interessante cada vez mais a gente focar quais são as técnicas
e o que a gente consegue fazer em relação a isso, a mudança em si de comportamento. O meu propósito aqui, no final da live, é conseguir que vocês compreendam melhor como que isso afeta diretamente nós e o que a gente pode fazer a partir desses julgamentos, a partir dessas críticas dessas pessoas em si perante nós nesse processo de emagrecimento. O que é importante a gente primeiro identificar? Tem duas vias de críticas nesse processo de emagrecimento em si. E aí eu vou falar essas duas vias que hoje eu consigo visualizar e vocês em si fazerem essa autorreflexão em qual dessas críticas acaba se encaixando mais na sua realidade. Eu trago aqui a crítica 1, que seria em relação a pessoas externamente que acaba lançando palavras para você em relação a você estar acima do peso. E aí, de alguma forma, o comportamento dessas pessoas, as palavras que essas pessoas lançam sobre você de autocrítica em relação ao seu peso, em relação ao seu corpo, isso acaba te afetando emocionalmente e por conta disso, você se sente muitas das vezes pressionada a ter que emagrecer. Mas na verdade, essa pressão de ter que emagrecer vem por conta das outras pessoas, por conta do julgamento, por conta das palavras que as pessoas lançam para você, por conta dos rótulos que as pessoas acabam tentando te encaixar. E de alguma forma, você se sente obrigada a traçar esse processo de emagrecimento para se encaixar em um padrão e deixar de ouvir certas piadas, certas conversas ou palavras que acabam te chateando. Então, quem nunca passou por aquele processo de que eu preciso mudar porque as pessoas à minha volta ficam falando que eu preciso mudar, eu preciso emagrecer, porque do jeito que eu não estou legal, meu corpo não está bonito, eu entro numa rodinha, as pessoas ficam comentando do meu peso, ficam comentando do meu corpo, então eu preciso emagrecer para que isso acabe. O que é interessante a gente refletir e pensar que se você busca o emagrecimento por conta dos outros, vai ser muito mais dificultoso você dar continuidade nesse processo de emagrecimento, porque o seu maior foco é em relação aos outros. Eu não estou fazendo isso porque de fato eu me sinto bem, porque de fato eu acredito que vai fazer uma mudança completa na minha vida, tanto emocionalmente, mas a minha vida pessoal em geral. Mas eu busco esse emagrecimento, eu busco me encaixar nesse padrão para eu ser aceita em uma comunidade, para eu ser aceito em um grupo de pessoas, para eu ser bem vista, para eu ser bem tratada e tantas outras coisas. Se você busca emagrecimento como esse pilar principal de ser aceita por outras pessoas, acaba sendo muito mais dificultoso você conseguir conquistar esse processo de emagrecimento, porque é algo mais dolorido e entrar nesse processo de emagrecimento é mais dolorido, porque você precisa entrar em uma disciplina de alimentação, disciplina em treino, então acaba sendo muito mais dificultoso. Qual que é a minha proposta aqui para você que segue essa primeira linha? É justamente desconectar um pouco do que as pessoas falam sobre você, a pressão que elas colocam em você de se encaixar em um padrão, de conquistar certo medidas, certo peso e N coisas, mas vocês se conectarem mais no emagrecimento, na conquista que vocês vão ter a partir dessas atitudes. Então, pensar, eu preciso emagrecer, mas eu não preciso emagrecer porque as pessoas estão mandando eu emagrecer. Eu não preciso emagrecer porque as pessoas estão me julgando, estão julgando o meu corpo, estão julgando quem eu sou. Na verdade, o que eu preciso é até criar uma barreira entre essas pessoas. Se elas me julgam tanto e elas não me aceitam da forma que eu sou, eu não preciso mudar para que elas me aceitem. Na verdade, eu preciso emagrecer porque a minha vontade é essa, o meu benefício na minha vida é esse, a contribuição que vai trazer para mim é N coisas, porque quando a gente pensa em emagrecimento, o emagrecer não é simplesmente perder quilo e medidas e pronto. O emagrecer ele traz uma transformação na vida da pessoa.
você melhora as suas relações, você tem mais autoestima e mais confiança para conquistar aquilo que você sempre quis, você tem mais autoestima para aumentar cada vez mais os seus ciclos de amizades, você está inserido socialmente, porque quando a gente pensa em emagrecimento, para cada pessoa vai ter um significado diferente. Às vezes, para mim, emagrecimento pode significar autoestima. Para o outro pode ser autoconfiança. Para o outro pode ser mudança de relações. Para outra pode ser uma mudança de vida em vários fatores, em vários setores. O que é interessante a gente pensar que o processo de emagrecimento ele precisa estar muito bem enraizado e fixado a mudança que isso vai trazer na minha vida, tanto em parâmetro emocional e psicológico e tanto em parâmetro na minha vida no dia a dia. Vai mudar, vai ir muito mais além. E é isso que precisa estar em primeiro pilar. Eu emagreço, eu busco o processo de emagrecimento, não porque as pessoas me julgam. Porque se as pessoas me julgar, vai ser muito mais difícil eu fazer isso por obrigatoriedade. Ou para eu simplesmente me encaixar no padrão. Mas o que vai me levar adiante é o propósito que eu tenho a partir disso. Porque eu sei que vai trazer uma mudança na minha vida, vai trazer uma contribuição e vai reestruturar a minha vida pessoal completamente. Seja esse o principal pilar para vocês. E aí eu busco outro caminho em si, que é em relação... Eu estou no processo de emagrecimento, mas as palavras das pessoas me doem muito, porque algumas pessoas desvalorizam o meu processo de emagrecimento, as pessoas fazem piada com o meu processo de emagrecimento, elas me acham incapaz, elas dizem que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, ou em alguns momentos acaba passando comportamentos que tendem a me passar a sensação de que elas não colocam credibilidade em todo o esforço que eu estou tendo. O que é necessário a gente pensar? Quando a gente fala sobre críticas em si, as críticas elas só vão ter um peso maior na nossa vida quando a gente está inseguro com nós mesmos. E aí eu trago para vocês o quanto é necessário cada vez mais vocês fixarem no processo do autoconhecimento. Vocês se autoconhecerem. Conhecerem o que, Rafael? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas qualidades? Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Que eu preciso desenvolver e ter cada vez mais claro em mim quem eu sou. Porque quando o outro vem com um comportamento de julgar, quando o outro diz alguma palavra, isso não vai me gerar mais insegurança porque eu tenho o conhecimento de aonde eu estou e aonde eu quero chegar. É completamente diferente. É essa a percepção que nós precisamos ter cada vez mais. Eu preciso me autoconhecer, conhecer a minha realidade, conhecer daquilo que eu me aproprio, aonde eu estou, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso desenvolver. E quando vocês têm isso muito fixo, as palavras das outras pessoas não fazem tanto sentido assim. Sabe? Porque olha só, olha tanto que é claro isso. Vamos pensar que você tem dificuldade em relação à alimentação. Você acaba tendo um pouco mais de dificuldade em relação à alimentação, às vezes acaba fugindo um pouco, gosta mais do doce e tudo mais. Se você não tem o conhecimento dessa fraqueza que você tem, dessa dificuldade em relação a isso, e você tenta fechar os olhos para isso, não, eu vou indo e tá tudo bem. Quando uma pessoa chegar para falar algo para você que te desvalorize, isso vai ter um impacto muito maior, porque muitas das vezes você simplesmente fechou os olhos para uma dificuldade que você tem. Então, quando essa pessoa fala sobre algo que você já tem algum certo tipo de insegurança, isso vai falar mais alto. Agora a gente vai pensar em uma outra perspectiva. Vamos analisar que você, por exemplo, tem essa dificuldade em relação à alimentação. Então, em alguns momentos, você acaba saindo um pouco fora. Você vai, come um doce,
sair da alimentação, não poderia e tudo mais. Só que você tem a concepção dessa dificuldade sua e você está em busca de melhoria, você compreende. Bom, eu tenho mesmo essa dificuldade em relação à alimentação e eu acredito que essa dificuldade pode vir por conta disso, por conta daquilo, acredito que seja. Mas eu estou nessa busca de melhoria. Tem dia que eu acerto, tem dia que eu não acerto, e eu vou caminhando, eu vou aprendendo, eu vou perguntando para profissionais, pegando informação, para cada vez mais eu amadurecer e desenvolver nesse processo da alimentação em si. Você já reconhece isso, primeiro você reconhece, você identifica essa dificuldade que você tem e você compreende que você está em busca de melhoria. Beleza. Quando vem uma pessoa para lançar uma palavra para você, para apontar essa dificuldade, quando você já tem essa estrutura, não vai ter tanto peso assim para você. Porque você vai simplesmente pensar, cara, realmente, eu tenho mesmo essa dificuldade, mas eu sei que eu estou fazendo isso e isso para desenvolver, para melhorar, eu estou em busca, estou conseguindo e pronto. Essas palavras não vai ter um peso muito grande para você, porque você sabe aonde você está. E você sabe o que você tem feito e está fazendo para sair desse pilar e ir para o outro, para desenvolver. Agora, se eu não tenho nenhuma noção, eu não trabalho as minhas dificuldades, eu não reflito sobre as minhas dificuldades e por todo esse caminho que eu estou traçando, quando vem uma pessoa falar mal, criticar, apontar o dedo ou N coisas, isso vai ter um impacto muito maior para mim, porque já é uma insegurança que eu próprio não trabalho. Já é um conflito que eu próprio não reflito sobre. Já é algo que eu próprio já não dou muita atenção. Então, o quanto é interessante vocês próprios refletirem sobre as suas dificuldades, sobre os seus acertos, as coisas que vocês precisam fazer para melhorarem, para desenvolver e as coisas que vocês já estão fazendo e que já têm dado resultado, que já têm conseguido. Quando isso fica muito claro na nossa mente, as coisas simplesmente diminuem o peso em si, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quais são os meus pontos fracos, eu sei quais são os meus pontos fortes e eu sei tudo que eu faço na minha vida. Eu sei qual percurso que eu estou traçando, eu sei qual caminho eu estou seguindo. E quando vem uma pessoa externa falar sobre algo que eu deveria fazer ou que eu não deveria fazer, algo que é certo, algo que é errado, algo que eu faço direito ou algo que eu não faço direito, isso não vai ter um impacto. Porque eu já sei da construção que eu tenho sobre a minha vida. Eu já sei. Ninguém precisa dizer. Ninguém precisa dizer algo que para mim, que para eles é errado, se eu já sei na minha concepção o que é certo para mim. Já não vai me doer se a pessoa falar, ó, o caminho tem que ser esse, o que você está fazendo tá tudo errado. Tudo errado que você está fazendo. Se você tem dúvida se o caminho que você está fazendo está errado, você vai se contaminar com a palavra da outra pessoa. Os julgamentos das pessoas nos afetam de uma forma mais intensa quando a gente lá no fundo tem dúvida sobre quem nós somos, sobre tudo que nós possuímos. E isso mexe, porque eu não sei, eu não me conheço, eu não reflito, eu não entro em contato. Então é claro que vai me afetar. Agora, quando vocês têm certeza de quem vocês são, têm certeza das suas potencialidades, têm certeza das suas dificuldades, vai ser só palavras, porque já sabe. Vai ter coisas que as pessoas vão dizer para vocês e não vai fazer sentido. Vocês vão falar, nada a ver, não tem sentido. Porque eu sei que eu sou assim, 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 assim. E pronto. É isso. Se alguém falar que eu sou um péssimo profissional, isso não vai fazer sentido para mim, porque eu sei o quanto de tempo que eu estudo, o quanto de tempo que eu me dedico, o que eu tenho feito para melhorar, quais são os pontos que eu ainda preciso desenvolver. Então, se uma pessoa dizer isso, não vai ter um impacto sobre mim, porque já é algo que eu reflito, que eu analiso a todo momento. Se alguém te chamar
de fracassada, por exemplo, de você não consegue, se você já reflete sobre os seus comportamentos, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, você tem noção quais são os seus pontos fracos, quais são as situações que te enfraquecem, isso fica muito claro na sua cabeça, as palavras das outras pessoas não vai ter um peso muito grande sobre você. Porque vai ter coisas que vocês vão falar, não faz sentido, não tem nada a ver. O que essa pessoa está falando coisa com coisa. Ou às vezes pode ter coisa que faz até sentido. E se fizer sentido, vocês vão falar, tá, mas isso eu já sei. E aí? Eu já sei e estou buscando melhoria. Eu já sei, estou fazendo isso para desenvolver. É vocês fixarem cada vez mais esse olhar interior, esse olhar interno. Eu preciso conhecer o meu mundo, eu preciso me conhecer, porque eu só vou saber se o julgamento da outra pessoa faz sentido ou perde o valor quando eu conheço aqui dentro. Aí eu sei que palavras perdem os valores, porque está fixado aqui dentro de mim. Os meus valores de vida, o meu propósito de vida e tantas outras coisas. Seja um parâmetro aí para a gente pensar. Outra questão que eu trago muito para vocês é em relação ao julgamento das pessoas. E eu trago aqui, falando em relação ao julgamento, que não tem como a gente fugir do julgamento. Na verdade, a gente não consegue assumir o controle sobre isso e você sempre vai estar sujeita na sua vida a ser julgada por alguém. Porque é isso, as pessoas estão sempre julgando, as pessoas estão sempre querendo ditar regras. As pessoas sempre, em algum momento da sua vida, vai querer falar algo. Ah, você precisa fazer isso, você não deve fazer aquilo. Sempre. É clássico. É clássico. Pra gente pensar, ó, quanto que tem muita coisa cultural. Se você tá solteiro, você tem que namorar. Se você tá namorando, você tem que casar. Se você casou, você tem que ter filho. E aí vai indo. Sempre vai ter pessoas para falar para você o que você deve fazer, qual caminho que você deve ir, o que é correto, o que é incorreto, o que é bom, o que não é. Então, se eu sei que o julgamento eu não consigo me livrar, se eu não consigo sair, é algo que de alguma forma vem. De alguma maneira, as pessoas estão a todo tempo, principalmente pensando nessa área de rede social hoje em dia. Quanto que a gente vê blogueira hoje em dia colocando padrões. Você precisa seguir esse padrão. Você precisa ser assim. Você precisa ter iPhone. Se você não tiver iPhone, você não está na moda. Você precisa fazer viagens, porque se você não fizer viagens, você não está inclusa. Você precisa ter o corpo esbelte, o corpo alinhadinho, porque se você não tiver o corpo alinhadinho, você não faz parte desse padrão. A questão é que a todo momento a gente vai ouvir palavras, a gente vai ouvir situações, a gente vai ser influenciado. É algo que eu bato muito na tecla hoje em dia, o quanto que os anos vão avançando, mas a gente acaba sendo influenciados. E aí a questão é, o que a gente faz com isso? Seja a reflexão, seja a concepção do que a gente faz com tudo isso. Na verdade, o que te afeta não são as opiniões das pessoas. O que te afeta não é os julgamentos das pessoas. O que te afeta não é a crítica das pessoas. O que te afeta não é a atitude das pessoas, mas o que te afeta é o comportamento que você tem a partir dessa atitude, a partir daquilo que você ouve. Quando você ouve, o que você faz? Como que você reage? Quais escolhas que você assume? É interessante a gente pensar que a gente não consegue ter o controle sobre, mas, porém, a gente consegue assumir escolhas. E é esse momento que entra a parte tão fundamental a partir dos julgamentos. Vamos pensar nesse propósito do emagrecimento. Tem uma pessoa que ela acaba te julgando, às vezes por você seguir esse processo. Não, nossa, você comendo desse jeito, tanta coisa aí boa para você comer, você está perdendo tempo da sua vida. Eu já ouvi muita gente falar assim, não, mas a vida é muito curta.
para você comer, ficar comendo salada, sendo que você podia estar comendo chocolate. A vida é muito curta, depois você morre e vai tudo embora. Eu já ouvi muita gente falar isso. E vamos pensar que essas palavras acabam te desencorajando, essas palavras acabam te desmotivando. E a questão é, o que você faz com todas essas palavras? O que você faz com todos esses julgamentos? O que isso modifica o seu comportamento? O sentir, a gente não consegue assumir o controle. É claro que você recebeu um julgamento que você não gostou, vamos pensar que você está tempo aí, ó, na dieta, fazendo treino, exercício, e aí aparece uma pessoa no seu caminho que desvaloriza completamente o que você está fazendo. Ah não, nossa, eu acho que você está perdendo tempo, você já tentou um monte de vezes e até hoje você não conseguiu, você nunca consegue, e agora você está aí de novo tentando. É óbvio que vocês vão se sentir mal perante isso. É claro que você vai ficar chateada, você vai ficar triste, você vai ficar decepcionada, e isso pode ser até normal, se você vai reagir, nós somos seres humanos. O problema não é o sentir, é algo que eu bato muito na tecla com os meus pacientes, que o problema não é a gente sentir. Se você ouve uma palavra que você não gosta, você vai sentir. O problema não é o sentir triste, não é ficar decepcionado. O problema é o que a gente faz com esse sentimento. O problema é quando isso modifica o nosso comportamento. Um exemplo claro é esse. Tem uma pessoa que acaba julgando, acaba desvalorizando tudo que você tem feito, a sua dieta, o seu treino, e acaba falando isso. Ah, não, você já tentou um monte de vezes. Não, você não vai conseguir não. Nossa, de novo, você com essa bobeira e tudo mais. Isso desencadeia um sentimento. Vamos pensar? O sentimento de tristeza. Essa mulher fica triste, fica decepcionada. E a partir daí, ela assume uma escolha. E a escolha que ela assume é desistir desse processo. Então ela vai falar, não, nossa, realmente, eu nem vou continuar. Não tem pessoa que me apoia mesmo, não tem pessoa que está comigo, eu sempre estou sozinha. Não, realmente eu não consigo, eu já tentei mesmo, até que essa pessoa tem razão. Eu parando para pensar, realmente essa pessoa tem razão. E aí você escolhe parar o processo a partir das palavras, a partir do que as pessoas dizem sobre você. Então, qual que é o X da questão no meio dos julgamentos? É que em alguns momentos a gente acaba sendo influenciados. E esse influenciados modifica os nossos comportamentos e a gente assume escolhas a qual a gente não gostaria de fazer. Eu aposto que você lá no fundo não queria desistir do processo de emagrecimento. Mas, a partir de todas essas palavras, esse sentimento, você acaba escolhendo parar e cessar. Então, se pergunta para mim, emagrecimento ajuda ou atrapalha em relação a críticas? Quando as pessoas criticam, quando as pessoas julgam, quando as pessoas ditam regras, quando as pessoas falam que eu deveria, o que eu não deveria fazer, isso me ajuda ou me atrapalha no processo de emagrecimento? Depende. Depende, porque o que vai depender são as minhas escolhas a partir de tudo isso. São as minhas decisões a partir de tudo isso. O que na verdade afeta é o meu comportamento. E aí que a gente precisa analisar quais são os comportamentos que você tem assumido através das palavras, dos julgamentos e do que as pessoas ditam sobre você. Sentir, a gente vai sentir. Se você ouvir algo que você não gostaria de ouvir, você vai ficar triste, você vai ficar chateada, você vai ficar com raiva. Isso se chama emoções. E emoções é algo comum para o ser humano. É algo normal. A gente vai sentir emoções a partir das situações que vai acontecendo na nossa vida. O problema não é eu sentir essas emoções. O problema é o comportamento e as decisões que eu assumo a partir dessas emoções, que é desencadeada pelas palavras das pessoas, que é desencadeada pelos julgamentos das pessoas, que é desencadeada pelas regras e tantas ditações das outras pessoas. É isso que vai ditar.
É simplesmente. E hoje, vocês que estão aqui assistindo essa live, eu quero trazer para vocês essa reflexão a todos os momentos que vocês têm ouvido algum tipo de crítica, algum tipo de julgamento, algum tipo de palavras que tem te chateado, que tem te entristecido, vocês refletirem o que vocês têm feito com tudo isso. Aonde vocês têm depositado essas palavras? Aonde vocês têm guardado? O que vocês têm feito? O que essas palavras têm modificado no seu comportamento? O que essas palavras têm modificado nas suas escolhas? E aí a gente se apropria de tudo isso. Eu assumo essa responsabilidade. As pessoas estão me julgando, as pessoas estão me desvalorizando, as pessoas não estão colocando valor em tudo que eu desejo alcançar, em tudo que eu desejo almejar. Ok, beleza. Mas eu vou continuar por conta disso, disso, disso e disso. E aí a gente traz mais uma vez a contribuição que o processo de emagrecimento tem na sua vida. Qual contribuição que o processo de emagrecimento tem trazido na sua vida? O porquê você deseja alcançar esse processo de emagrecimento? Qual mudança que vai trazer na sua vida? Qual mudança vai trazer nas suas relações? Qual mudança vai trazer no seu contato pessoal? Qual mudança vai trazer nas construções dos seus sonhos? Qual mudança vai trazer na conquista dos seus objetivos? E aí, independente do que as pessoas falarem sobre mim, eu sei que eu estou trilhando tal caminho porque eu tenho completamente guardado dentro de mim o motivo disso tudo. E eu digo até pra você que tá aí acima do peso. Tem muita pessoa que fica te julgando. Ah, você tá acima do peso. Ah, você tá aí com um corpo, não tá com um corpo legal. Eu acho que você deveria emagrecer. Ah, nossa, você já foi super magra e agora tá aí com um corpo desse jeito, em cima do peso e tantas outras coisas. Ao invés de vocês simplesmente paralisarem perante essas situações, é justamente refletir e ter esse olhar mais empático de pensar, tá, tudo bem, se eu estou mesmo, mas o que me levou a eu estar dessa forma? Se eu estou acima do peso, tá, beleza, mas o que me levou a eu estar dessa forma? É genética? Não é genética? Foi uma situação difícil que eu estava enfrentando na minha vida e eu não sabia como lidar. Foi uma gravidez que acabou favorecendo. Foi um processo que eu estava passando de frustração na minha vida e isso influenciou. Foi o quê? E vocês irem encontrando situações e influências. O que eu vejo são mulheres que acabam se culpando também. Tem as outras pessoas externas que te culpa, que te julga, e aí você começa a fazer a mesma coisa com você. Aí quando você vai ver, você está se julgando, você está se culpando, você próprio está apontando o dedo para você. Aí chega uma pessoa e fala, não, mas nossa, você ficou muito relaxada, olha como você tá, olha seu corpo, você engordou demais. E aí sabe o que você faz? Quando você chega em casa, você olha no espelho e aí você produz essa mesma coisa. Você reproduz o mesmo comportamento. Nossa, olha, eu tô gorda demais. Nossa, eu tô horrível. Nossa, eu tô feia. Nossa, eu não consigo. Nossa, eu sou incapaz. Reproduz o mesmo comportamento. As mesmas atitudes. Isso acontece muito. Pessoas que não querem ser julgadas, mas elas próprias se julgam. Elas não querem ser apontadas o dedo, mas elas próprias apontam o dedo para elas. Elas não querem ser desvalorizadas, mas elas se desvalorizam. Esse que é o impacto maior. Em meio aos julgamentos. É o que a gente tem feito com tudo isso. O que seria interessante? Eu ouvi essas palavras me machucaram, essas palavras doeram, mas a partir daí eu vou refletir. Tá, mas beleza, o que me levou a eu estar nesse estado, eu estar dessa forma? O que influenciou? É ter um olhar mais empático sobre você mesmo. Hoje, o meu convite aqui é que vocês tenham empatia sobre vocês mesmas. Vocês tenham um comportamento de mais autocuidado com vocês.
Sejam mais gentis. Se amem. Se cuidem. Se valorizem. Porque se vocês não têm um controle sobre o que as pessoas vão pensar de você, vão falar sobre você, vão achar sobre você, você não assume o controle sobre isso, então o que eu preciso fazer é eu me apropriar do amor próprio, do autocuidado, do autorrespeito, da autoaceitação de quem eu sou, internamente principalmente. É isso. Porque aí não tem um impacto maior. O impacto maior que traz na vida de vocês através dos julgamentos é porque a pessoa te julga e aí você começa a se julgar também. A pessoa aponta o dedo para você, aí quando você vê, você também está apontando o dedo para você. A pessoa dita uma regra para você e aí você fica com dúvida. Nossa, será que essa pessoa tem razão? Ah, eu acho que ela tem razão mesmo. Eu acho que faz total sentido. Não. Quem constrói a vida de vocês é vocês. Quem sabe as dificuldades que vocês passaram por estar onde estão são vocês. Quem sabe as dificuldades que vocês enfrentam todos os dias são vocês. Quem sabe o caminho que vocês têm traçado e trilhado para conquistar o objetivo, para conquistar o emagrecimento, são vocês. Só você que sabe a sua luta. Só você que de fato reconhece e sente as dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Então, por que eu pego como verdade as palavras de outras pessoas que não conhecem a fundo a minha verdade, não conhecem a fundo a minha vida, não conhecem a fundo a minha história de vida, tudo que eu possuo, tudo que eu estou fazendo para conquistar? Ela vê um recorte. A pessoa vê um recorte da minha vida, me julga a partir disso, fala algo desse processo de emagrecimento e eu simplesmente concordo. Eu simplesmente abaixo a cabeça e realmente eu sou incapaz, realmente eu não consigo emagrecer, realmente eu não tenho recurso para isso, realmente eu tento e para. E a gente acaba pegando isso como uma verdade. O meu propósito para vocês hoje é justamente começar a filtrar o que é seu e o que é do outro. Eu faço um filtro. E é isso. Isso é meu. Isso é do outro. O que o outro diz sobre mim não faz sentido. O que o outro diz sobre mim não muda na minha realidade. São só palavras. Não me afeta. Pode afetar em sentimentos? Pode. Vou ficar triste, vou ficar chateada. Mas não vai mudar a minha realidade. Porque quem assume as escolhas da minha vida sou eu. Quem assume as decisões da minha vida sou eu. E é isso. Para ir finalizando, eu trago uma frase para vocês guardarem em si no coração aí de vocês. Que é assim, ó. Se autoconhecer é eu me amar... Não. Eu me amar, ó, em relação a se autoconhecer. Eu me amar é eu me valorizar. Nessa busca do autoconhecimento, nessa busca do emagrecimento, é justamente isso. É esse caminho. Eu me amar é eu me valorizar. No meio desses julgamentos, a gente vai deixando entrar todo tipo de julgamento, entrar todos os tipos de apontamentos e a gente não se autovaloriza. A gente acaba concordando, a gente acaba permitindo, a gente acaba acreditando. E que caminho que vocês precisam trilhar? Eu me amar é eu me valorizar. Então eu assumo esse filtro do que faz sentido, do que não faz, do que condiz com a minha vida, do que condiz com os meus valores e do que não condiz. Quem de fato sabe a luta que vocês enfrentam diariamente são só vocês. A realidade da blogueira é outra realidade. A realidade da sua vizinha é outra realidade. A realidade de um familiar que fica apontando o dedo para você e fica falando várias outras coisas é outra realidade. É outra vida. É outra história de vida. E por isso que a gente precisa se conectar
com a nossa história, com nós mesmos, com essa busca do autoconhecimento cada vez mais. E é isso, ó, a B falou, autoconhecimento é a base. Se eu me autoconheço, tenho essa noção muito fixada, não tenho porquê eu permitir que as outras pessoas façam eu duvidar dos meus valores, eu permitir que as outras pessoas façam eu duvidar da minha capacidade, eu permitir que as outras pessoas me desvalorizem. Não tenho porquê. Porque eu tenho esse conhecimento de tudo que eu sou e de tudo que eu possuo. Então minha proposta é essa, vocês cada vez mais se fixarem dentro, internamente, nesse autoconhecimento. E cada vez mais a gente vai buscando e desenvolvendo esse processo de emagrecimento com o maior êxito possível. Certo? Eu agradeço muito a presença de cada uma que esteve aqui presente na nossa live. Espero que de alguma forma tenham contribuído e que vocês consigam aí no dia a dia colocar em prática. Me coloco completamente à disposição para o que vocês precisarem de ajuda, que vocês precisarem de apoio. É só mandar mensagem aqui no nosso direct e a gente está à total disposição para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Agradeço muito a presença de cada uma e na próxima segunda a gente se vê aqui novamente às 8h30 da noite. Um grande abraço e tchau, tchau. Beijo, B. Um abraço.